Olá, profissionais de todo o Brasil. Bem-vindo ao Job Carreira Cast. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre histórias de profissionais e desafios que eles enfrentam de verdade. Eu sou a Cristiane, estou há vários anos nessa área de RH, trabalho principalmente como headhunter, recrutamento e seleção e também ajudo profissionais que estão em busca de recolocação. No primeiro episódio do Job Carreira Cast, eu vou entrevistar o meu esposo, o Marcos. Ele é engenheiro. Bem-vindo, Marcos. Para a gente começar, se apresente para o pessoal, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua área, como que você iniciou para a gente. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar sendo o primeiro nesse podcast. Eu queria desejar um bom dia ou boa tarde para quem estiver assistindo. Meu nome é Marcos, sou conhecido no mercado como Marcos Lima e também como Marquinhos. Tive uma trajetória aí de empresas, então o nome ele veio migrando conforme o conhecimento que eu tive com os profissionais. Então, para a gente começar, fala um pouquinho do seu início de carreira, o que que fez você escolher a área de engenharia, por que que você entrou nessa área, com o que que você trabalha. O início meu, eu tive a oportunidade de começar desde um chão de fábrica, né? E comecei a observar as mudanças de tecnologias. Então, teve o início ali com o Senai. No Senai é uma escola de um aprendizado grande. Então, eu tive bastante contato com tecnologias e a empresa que eu trabalhei, ela também vinha de um crescimento exponencial desde o início. E a engenharia, o que me fascina é que ela é uma transformação de um desejo para uma coisa física. Teve algum momento na sua carreira que você pensou em desistir, mudar de área? Esse é um desafio. O primeiro desafio começa a acordar todo dia, né? A partir do momento que a gente acorda, né? Começa um desafio, onde você tem que ter uma garra e uma dedicação forte. Porque dentro da área, não só de engenharia, mas todo desafio que tem de um profissional, você tem que estar com essa garra de levantar e saber que você, naquele dia, vai conseguir cumprir aquela tarefa e matar um leão e no outro dia ter um dragão. Como que foi a sua transição de carreira? Eu tive uma transição aí que ela foi basicamente uma escada, né? Então, eu comecei ali na parte de chão de fábrica e olhando as oportunidades. Então, tive uma oportunidade de trabalhar numa parte de ferramentaria, numa parte de inspeção, numa parte de qualidade. E fui enxergando o mercado, como ele se comportava e fazendo as atualizações em cursos. Então, a gente tive um aprendizado mecânico, um aprendizado elétrico, um aprendizado de automação. E conforme foi surgindo as oportunidades e o desempenho, que o desempenho é um fator importante, consegui migrar de funções. E dentro dessas funções, teve uma área que eu fui migrado para uma área comercial, e nessa área comercial tive a oportunidade de desenvolver parceiros pelo Brasil. E quando começa a desenvolver um parceiro, você tem que mudar um pouquinho na parte tão técnica para juntar uma parte comercial e mais uma parte de estratégia. Então, aí você tem que compilar todo o seu conhecimento técnico, conhecimento de venda, conhecimento de marketing e mais a parte de gestão. Então agora fala pra gente, Marcos, qual que foi o maior desafio na sua carreira e como que você conseguiu resolver? O maior desafio foi lançar um produto que até então no Brasil ele não tinha. E esse produto ele teve que ser executado de um curto prazo de tempo e engajar as pessoas que o projeto funcionava, que era um projeto bom e a gente ia ser os primeiros no Brasil. Então teve uma gestão forte de engajamento do time, engajamento do desafio logístico, desafio técnico, desafio comercial. Esse foi um desafio grande porque envolveu todas as áreas da empresa. O que você acredita que quase ninguém entende na área de engenharia? É transformar o desejo em uma coisa física. Ou seja, o cliente tem um projeto em mente e aquele projeto dele tem que ser transformado numa coisa que funcione. E quando você está executando esse projeto, não é simplesmente fazer igual o Thanos, né? Estala o dedo, o projeto está pronto. Então você envolve uma área de cálculos, você envolve uma área de suprimentos, você envolve matéria-prima. E você tem que garantir que esse equipamento, uma vez projetado, a primeira vez que você fizer, tem que entregar de uma maneira que não tenha retrabalho. E geralmente você não tem assim um privilégio de criar um protótipo e lançar ele para o mercado. Então o mercado ele espera que já esteja pronto. Então o desafio é fazer certo e fazer pela primeira vez correto. Com a chegada das novas tecnologias e a inteligência artificial, que a gente vê que está muito forte Sim. hoje no mercado, né? O que que muda na área de engenharia? O que muda? As ferramentas hoje, elas vêm nos auxiliando com um tempo de resposta rápido. Então, vamos supor que você fosse fazer um projeto, precisaria pegar um datasheet, que seria um documento que fala como o equipamento trabalha. Na IA hoje, você tem a oportunidade de perguntar para ela, falar assim, eu quero saber um funcionamento de um disjuntor motor. Ela vai te trazer um resumo
e você não tem a preocupação em ter que pegar um catálogo de um fabricante, folhear mais de 60, 80 páginas para chegar na conclusão do que você precisa. Então a IA hoje, ela está criando uma resposta assim, numa velocidade exponencial. E o desafio que é acreditar na IA. Então a partir do momento que você faz uma pergunta para a IA, você tem que estar seguro do que a resposta dela está correta. Falando dos mercado atual, né? O que você acredita que o mercado espera dos engenheiros hoje? Hoje o mercado, o que ele vem buscando, né? Ele quer uma solução rápida. É detalhar, olhar o que você está fazendo e depois entregar o projeto. Então, só que o mercado hoje que ele espera que você faça um projeto numa velocidade exponencial. E esse é o desafio, criar numa velocidade rápida, sem erros. E para quem está iniciando no mercado de engenharia nessa área hoje, que dica que você daria para quem está iniciando? Tá, e se permitir, eu vou estar informando duas dicas, né? O profissional hoje, ele pode se especializar como um especialista ou como um generalista. Ou seja, se a pessoa tem um desejo ali, que é uma pessoa bem analítica, ela gosta de fazer cálculo, ela vai se focar numa parte especialista. Ele vai ser um especialista de produto, vai ter um know-how grande. Agora ela tem uma visão que é uma pessoa que gosta de conversar, falar, pensa em uma área de vendas, uma área de marketing. O que ela tem que se focar a função dela? Ser um generalista. Ou seja, conhecer o máximo de coisas que ela puder, né, de informações, que daí, hora que ela estiver no mercado, num momento de uma entrevista, ela consegue mostrar o desejo dela e quando ela estiver na empresa, é uma contratação assertiva. Qual que seria assim, o maior desafio para o jovem que está entrando hoje na área de engenharia? O maior desafio hoje para o jovem é segurar a ansiedade. O jovem, ele vem de uma pegada exponencial. Ele quer que aconteça rápido. E para a engenharia, você tem uma fase de aprendizado. E segurar essa ansiedade hoje para o jovem é difícil, porque, conforme eu comentei, né? Você tem uma IA hoje que ela te dá uma resposta em menos de 3 segundos. Só que aquela resposta dela, você não pode confiar, você tem que ter um embasamento. Você tem que aprender a fazer um cálculo, porque hoje, assim, uma coisa que não muda, a matemática. A matemática sempre vai ser a mesma. Só que você tem que entender que tem que passar por um processo de cálculo antes de finalizar um projeto. Então, o jovem hoje, quando entra na empresa, ele tem uma visão, não está errado, o crescimento tem que ser exponencial, só que tem que saber segurar essa ansiedade. Então, para a gente finalizar, queria que você falasse uma mensagem aí para todo mundo que já é da área, para quem está começando, para quem tem interesse em começar, que mensagem que você deixaria aí no final? Eu queria primeiro agradecer a todos os especialistas que trabalham nessa área, o generalista, porque é um conjunto de pessoas trabalhando. Então você tem que ter um engajamento forte com todos, para esse pessoal não desistir, porque a gente recebe informações que estão entrando tecnologias novas, tendo IA, troca de robô por ser humano, só que o ser humano é o fator mais importante em uma empresa. Então eu queria deixar esse desejo pessoal sempre aí estar com garra e não desistir. Obrigada por vocês que assistiram ao Job Carreira Cast com histórias de profissionais. Agradecer ao Marcos aqui pela presença, por contar um pouquinho da história dele e da carreira dele de engenheiro. Fiquem ligados nos próximos episódios. Quero agradecer ao pessoal da Connect Studio, que está patrocinando aqui esse podcast e tem nos dado apoio para fazer esse projeto acontecer. Fique ligado que vai ter mais. Obrigada.